Ontem o Santos ele não jogou absolutamente nada de novo, né? Sabe o que chama a atenção é a falta de alegria para jogar futebol, né? Parece que esses caras realmente comeram ali 1 quilo de feijoada e entraram em campo ontem para se despedir do torcedor na Vila Belmiro. Falta empatia, né? Eu tava vendo agora o Ronaldo do Jogo Simples numa capa que ele colocou, né? Numa thumb que ele colocou. Eu até destaquei isso com o Giovani antes de começar o programa, né? Acho que é isso, né? Acho que falta identidade com o torcedor do Santos. Acho que esses caras não têm. Eu tava vendo depois do jogo, né? A comemoração dos jogadores, e daqui a pouco a gente vai colocar o trecho da fala do Diego Pituca. Eu acho que é emblemática aquela fala do Diego Pituca, né? O torcedor tá no direito de comemorar ou não comemorar, mas aqui a gente vai comemorar. Então, sabe aquele velho negócio? Os caras não estão nem aí para aquilo que o torcedor do Santos pensa. Tem uma declaração recente do Guilherme que ele fala também isso, né? O Guilherme, que é um dos líderes desse elenco do Santos, é um dos protagonistas desse elenco do Santos. Então eles não estão nem aí para aquilo que o torcedor do Santos acha. Aliás, um exemplo disso foi o presidente Marcelo Teixeira, durante toda a temporada, né? Ele ignorou o pensamento da torcida do Santos. Ele ignorou aquilo que a torcida de fato pensava. E com isso, o torcedor foi se afastando do Santos Futebol Clube. Veja que tivemos públicos pífios na Vila Belmiro. E quando o Santos consegue trazer o seu torcedor de volta, que foi justamente ontem, após o acesso e o título da segunda divisão, o que faz esse elenco de jogadores? Mais uma vez decepciona, mais uma vez envergonha o seu torcedor. Então o torcedor do Santos que esteve ontem na Vila Belmiro saiu envergonhado. O torcedor do Santos ontem sentiu vergonha de ter ido à Vila Belmiro, de ter acompanhado o jogo, de ter colocado a camisa do Peixe para acompanhar um momento que seria de alegria. Foi realmente melancólico o final da partida e aquela comemoração dos jogadores ali no meio do campo. Foi realmente melancólico. Tivemos a entrevista pífia do Diego Pituca, do Carille e também do Marcelo Teixeira. Então foi uma tarde-noite ontem na Vila Belmiro para ser esquecida. Esses jogadores não ficarão marcados, não iremos lembrar desses jogadores em momento algum na história do Santos. A verdade é a seguinte, não é a Série B que não será lembrada. Quem não serão lembrados são jogadores que jogaram a Série B pelo Santos Futebol Clube. Porque eu tenho certeza que torcedores do Palmeiras lembram do elenco do Palmeiras campeão da Série B. Torcedores do Corinthians lembram do elenco campeão da Série B pelo Corinthians. Porque esses caras representaram a camisa desses clubes. Não esses jogadores do Santos que, além de não atuarem absolutamente nada, não jogarem nada, quando tem a oportunidade de dar uma declaração ao torcedor, falam aquilo que falou Diego Pituca, né? Vamos ouvir o Diego Pituca, o nosso capitão, o capitão da Série B do futebol brasileiro. E aí, Pituca, e a frustração do torcedor? Importa ou não importa? O torcedor saiu chateado, Pituca, saiu triste, foi à Vila Belmiro para sorrir e saiu envergonhado com aquilo que viu. E para vocês, Pituca, qual é o sentimento de ver o torcedor do Santos chateado, envergonhado na arquibancada? Olha, eu acho que, primeiramente, né, boa noite. Acho que a torcida está no direito dela. Comemora se quiser, se não quiser comemorar também. Eles pagaram ingresso, eles têm todo o direito, mas a gente comemora. Porque a gente sabe o tanto que foi difícil, né? Acho que esse grupo está de parabéns, o Carille, todo mundo, porque a gente lutou até o final para conseguir o nosso objetivo, que era colocar o Santos no seu devido lugar. E hoje a gente pode dizer que foi missão cumprida, né? Então a gente comemora, quem quiser comemorar com a gente, comemora também, mas quem não quiser está no direito. Eu acho que essa fala do Diego Pituca, eu acho que ela representa bem o que é o Santos Futebol Clube hoje, né? É um elenco desconectado com o sentimento da torcida. Isso é muito culpa também do torcedor do Santos. Eu acho que tem muito culpa
da torcida santista. Todos nós temos culpa por chegar a esse momento. Os caras estão pouco se lixando para aquilo que o torcedor do Santos pensa, aquilo que o torcedor do Santos sente. Querem comemorar? Comemorem. Não querem? Não comemorem. Mas nós vamos comemorar. Porque cumprimos o nosso objetivo. Sentimento de missão cumprida. Ô Pituca, vocês perderam? Ô Pituco, como diz lá o presidente Marcelo Teixeira, ô Pituco, vocês perderam pro CRB, Pituco, em casa, cara. Lotaram a Vila Belmiro. O torcedor que chorou o ano todo foi sorrir na Vila Belmiro, Pituco. Vocês perderam por 2-0, Pituco. Você tá comemorando o quê, Pituco? Então a grande verdade é que existe uma desconexão, e não é de hoje, Giovanni Afonso, daquilo que pensa o torcedor do Santos e daquilo que é feito pelos nossos dirigentes, treinadores e jogadores. Existe uma desconexão. Eu falava isso com o Andrés Rueda quando entrevistei o Andrés Rueda no CT Rei Pelé o ano passado e dizia isso para ele. Ô presidente, o senhor está desconectado com a realidade do clube. E quando eu escuto o Diego Pituca falando isso, Giovanni Afonso, eu lamento. Existe uma desconexão. O torcedor do Santos nunca pode ser deixado de lado. Pelo contrário, o torcedor é quem conduz o clube. Não é o clube que conduz a torcida. É o torcedor que conduz o clube. E os caras estão pouco se lixando para a torcida do Santos. Tá na hora de reagir. Já reagimos se afastando do Santos e das arquibancadas durante grande parte da Série B. Foi um recado de grande parte da torcida. Só que o torcedor é amor. O torcedor é paixão. Basta uma piscadinha de olho que a gente volta a se ajoelhar. O torcedor é assim. Uma piscadinha de olho e a gente volta a se apaixonar. Mas o torcedor não é bobo não, hein? Tem que cobrar esses caras. Daqui a pouco eu vou colocar a fala do Carille. Carille, você não sabe o que é pressão, hein? Você não sabe o que é pressão, hein? Cuidado, hein? Você não sabe o que é pressão, hein? Você não tá no Vevara em Nagasaki, não, hein? Você não tá no Sertãozinho, hein? Você tá no Santos. Respeito a essa camisa. Treinador medíocre. Treinador preguiçoso, esse Fábio Carille. Então, Giovanni Afonso, essa fala do Carille, essa fala do Pituca, pra mim, ela é emblemática. Eu acho que ela representa o sentimento real desse grupo e, ao mesmo tempo, mostra que eles estão pouco se lixando para o que pensa a torcida santista. Lamentável. Isso porque, de acordo, acho que é de consenso geral, estamos falando de um Pituca que era considerado o mais santista dentro do elenco, né, Marcão? Aqui a gente não tá falando de qualquer jogador que chegou nessa temporada, que foi revelado por outro clube. O Pituca não, a gente tá falando de um Diego Pituca, capitão da equipe, segunda passagem, que demonstra ter muita vontade, ter muito coração pelo clube. Imagina o restante do elenco, Marcão. A gente viu uma festa danada dentro do gramado para o Fábio Carille com a conquista do título. Ok, a gente respeita, beleza, ficaram 38 rodadas na competição, merecem comemorar, mas comemorem internamente, né, Marcão? Comemora ali, não diria as escondidas, mas comemora de uma forma mais de boa, né? E o Diego Pituca dizer isso, de fato, é um tapa na cara do torcedor, Marcão. E aí, eu acho que quando a palavra empatia e a palavra não tem vontade, não tem amor por jogar futebol são citadas, acho que foram colocadas de maneira perfeita, Marcão. Não tem empatia pelo torcedor. Eles não conseguem olhar para o lado, ver uma criança chorando porque o time está perdendo e não jogar por essa criança. Eu levei meu irmão na Vila Belmiro, Marcão, pela primeira vez na derrota para o Avaí, sabe? E como que você fala para a criança voltar de novo se ela viu o time perdendo ali?
Como que você faz? E não é perder, é não jogando nada. O Santos não teve nenhuma derrota em que o time se entregou, em que o time colocou 4 bolas na trave e ali saiu derrotado. O Carille fala daquele jogo em Londrina, mas quem estava em Londrina sabe que não foi bem assim a história, que foi outro jogo modorrento. Então assim, Marcão, é lamentável, falta empatia, falta amor por jogar futebol. Passa grupo, passa jogador, entra jogador, é a mesma coisa. Parece que o futebol, de fato, é somente um trabalho. Quantas e quantas pessoas gostariam de ter se tornado jogador de futebol? Esse era o meu sonho, não sei se era o seu sonho de infância, Marcão, se tornar jogador de futebol. Tem muita gente no chat aí que gostaria. E esses jogadores conseguiram chegar lá, claro, com muito mérito. Mas não tem amor, assim, uma partida de futebol Santos e CRB, quase 16 mil pessoas na Vila, se entregar um pouquinho a mais, se dedicar um pouquinho a mais dentro de campo, correr, mostrar que se importa pelo menos, mas não é o que a gente vê. Então, lamentável mais uma vez. E ontem, Marcão, eu acho que em todos os aspectos, tanto dentro como também nas declarações fora de campo, foram um retrato de toda a temporada. O Santos levanta o título, o Santos chega ao final do ano cumprindo os seus objetivos, mas não tá nem aí, não tem nada pro ano que vem. Os jogadores não pensam no torcedor, o torcedor não quer ter relação com esses jogadores e seguimos assim para a próxima temporada. Infelizmente, Marcão, infelizmente, se a gente quiser pensar em coisas grandes para o ano que vem, tem que reformular tudo de novo e torcer que para que no ano que vem um elenco seja formado com um pouquinho mais de dignidade para o torcedor, pelo menos ter a esperança de voltar a sorrir. Eu acho que mais do que mudança, porque a gente se prende muito em mudança de peças, né? Eu acho que mais do que mudar peças é mudar a ideologia, é mudar a mentalidade, é mudar a cultura que está impregnada no Santos há algum tempo, entendeu? Quando a gente fala aqui, muitas vezes, e eu repito isso com tranquilidade, que o Marcelo Teixeira é a continuidade da gestão Rueda, por que eu digo isso? Porque é a mentalidade, é a ideologia, é a cultura. Ela está impregnada, a mesma cultura Rueda é a cultura Marcelo. Eu não estou falando aqui de resultados. É claro que o Rueda teve resultados piores que o Marcelo Teixeira. O Rueda, cara, o que dizer desse cidadão, né? Acho que qualquer um faria melhor do que o Rueda. Qualquer um faria melhor do que ele. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. É a ideia, é o conceito, é a cultura. É a mesma. É a mesma. São os mesmos caras. São os mesmos caras. Então, mais do que mudar peças, é mudar a cabeça, é mudar a cultura. E claro que muitas vezes, para que você mude isso, você precisa trazer novas pessoas. Você precisa identificar quem são as laranjas podres do clube e do time.